Rodrigo Constantino, faça uma análise para nós aprofundada sobre essa tirania chinesa tupiniquim que os Estados Unidos da América resolveram combater com dureza. Meu Diga amigo aí. Flávio Gordo, na Gazeta do Povo, hoje, fala do alinhamento do nosso STF com a Suprema Corte Chinesa. Um enlace nupcial de iguais. Diz ele, o Tribunal Brasileiro se aproxima da China por afinidade, não por coação. Como confessou Gilmar Mendes, a admiração pelo modelo chinês é total no STF. Na China, temos a onipotência do Partido Comunista, no Brasil, do consórcio STF-PT. E o resultado, na prática, é o mesmo. Gabinete paralelo de Moraes chegou a comemorar a eleição do Lula como uma vitória contra a desinformação. Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. Essa é a verdadeira ABIN paralela, a Gestapo, que foi criada em nosso país. Mas os Estados Unidos estão de olho. Estão de olho. Martin DeLuca, advogado da Rumble e da Truth Social, empresa do Trump, o raciocínio perverso do Alexandre de Moraes é o seguinte: jornalista e ativista brasileiro dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, intimado porque fez um vídeo online. O Rumble intimado por e-mail. Mas ele, quando é notificado, foge. 6 meses fugindo. Não quer se encontrar com a justiça americana. O gabinete paralelo de Moraes também perseguia a Carla Zambelli lá de trás. Ferrar com essa mulher, diziam. Esse é o resumo da ópera. Moraes dá 15 dias para ex-assessor de Moraes responder aos questionamentos de Moraes sobre vazamento do gabinete do Moraes, onde Moraes é acusado de criar um gabinete paralelo para investigar os desafetos de Moraes. Se discordar, é só recorrer a Moraes. A única possibilidade do Tagliaferro ter cometido algum atentado contra a democracia é quando ele trabalhava para Alexandre de Moraes. Agora, Dácio Bracarense, eu queria a sua opinião sobre essa questão chinesa. Queria que você descrevesse um pouquinho qual é a característica dessa tirania tupiniquim, que a gente já falou. Ela é uma parceria entre o executivo, o judiciário, um regime chinês por trás, mas aqui no Brasil tem toda uma estrutura soviética que ajuda esse regime autoritário, tirânico se viabilizar, né? Exatamente. Tem um ensinamento, mais ou menos 2.400 anos, de um filósofo chamado Platão, que ele dizia que toda vez que um país, uma nação é governada por corruptos, até as portas da justiça se abrem aos criminosos. Isso pode ter várias interpretações. A síntese de Platão sempre permite que você faça N interpretações, como no caso, por exemplo, muito conhecido, da Alegoria da Caverna, no 7º livro da República. Portanto, ali você tem toda a história da humanidade e diversas interpretações. O que Platão queria dizer? Platão queria dizer que haveria leniência em relação aos criminosos e que também a justiça teria as portas abertas para ser operada pelos criminosos. Não estou dizendo que é isso que acontece no Brasil. Eu só estou falando que é um ensinamento que deveria ter sido lembrado, pelos nossos contemporâneos, mas aparentemente não foi. O que a gente tem hoje no Brasil é um sistema maquiavélico de poder que muitas vezes não estabelece uma punição aos criminosos ou àqueles que eles entendem como inimigos do Estado. Eles tratam a oposição como inimigo do Estado, mas não estabelecem uma imediata punição, mas eles preferem a sombra da prisão. É mais ou menos como a situação de Bolsonaro. Se Bolsonaro é um risco para a sociedade, que ele esteja preso. Acontece que ele não é um risco para a sociedade, todo mundo sabe disso. Portanto, ele deveria estar solto, mas não. Eles deixam ele em prisão domiciliar. A prisão domiciliar não se explica, porque ele não oferece risco à sociedade. Se ele não oferece risco à sociedade, não há motivo de prisão domiciliar. Mas a razão é a sombra da prisão, é a punição aos poucos. Como eu disse, é uma orientação maquiavélica de Nicolau Maquiavel, no Príncipe, que diz: acue o seu inimigo, deixe ele acuado, mais vivo. E é assim que esse regime opera, sempre operando com uma forma legal e uma forma ilegal, paralela ou clandestina, como no caso
do gabinete paralelo de Moraes, que agora a Vaza Toga acabou de revelar. O regime soviético operava assim, o regime chinês opera assim. Tudo isso, Serrão, já foi experimentado. Eles têm século de experiência de opressão, de tirania e de controle da sociedade. Existe um papel, portanto, de repressão, um papel muito duro, mas também um papel pedagógico, que vai tirando da população a capacidade de se indignar. E a população, aos poucos, vai se acostumando com a mordaça, vai se acostumando com a falta de liberdade, vai se acostumando até mesmo com a barbaridade, de forma que a Hannah Arendt escreveu muito bem, as pessoas acabam se acostumando com o mal e aí ele é banalizado e a partir daí o regime pode cometer todo e qualquer tipo de maldade. É isso que a gente está assistindo no Brasil e é contra isso que a gente tem lutado.